Olá, meu nome é Júlio Vaz e neste vídeo estaremos fazendo comentários sobre o crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal. O crime de falsificação de documento público é um crime contra a fé pública. Está dentro da ideia dos crimes de falsidade documental. É um crime de falsum documental. Vamos observar que o artigo 297 ele é composto pelo caput e mais 4 parágrafos. Vamos estabelecer que estaremos olhando e fazendo nossos comentários por partes. Vamos iniciar então pela figura do caput. O caput do artigo 297 tem a seguinte redação: falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Ora, este crime que fala sobre falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, como já estabelecemos, é um crime contra a fé pública. O nosso objeto jurídico, o nosso bem, interesse tutelado nesta norma é a fé pública. A fé pública é a crença, é a confiança que a coletividade tem na autenticidade destes documentos. Observamos a importância deste artigo 297, que está protegendo o documento público. E vamos buscar no professor Fragoso as suas citações a respeito desta questão. É mais grave a ofensa à fé pública quando a falsidade tem por objeto documento emanado de autoridade ou funcionário no exercício regular de sua função, o que por si só constitui normalmente uma garantia exterior de autenticidade. Ora, estamos observando que o bem jurídico aqui é a fé pública, mas especialmente a autenticidade do documento público e dos documentos que são equiparados pela lei a documentos públicos. Vamos observar, quando estivermos olhando o parágrafo 2º, documentos que são equiparados aos documentos públicos aqui pelo artigo 297. Então estamos protegendo a fé pública e especialmente a autenticidade desses documentos. Se a gente for observar quem pode praticar este crime, estamos falando do sujeito ativo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Não há qualidade especial para o sujeito ativo no artigo 297 caput. Estamos diante de um crime comum. Quando olhamos para o sujeito passivo, podemos estabelecer um sujeito passivo primário e um sujeito passivo secundário. O sujeito passivo primário será o Estado. Alguns autores gostam de falar na coletividade. O nosso sujeito passivo secundário será tanto a pessoa física ou a pessoa jurídica que vierem a sofrer com a falsidade efetivada. Vamos observar que o caput aqui do artigo 297 encontra-se na modalidade de falsidade material. Vamos lembrar que nós temos duas grandes categorias de falsidade. Nós temos a falsidade material e nós temos a falsidade ideológica. Na falsidade chamada de material, o que se produz, o que se cria é o próprio documento. Então o documento é criado, produzido na sua forma e
conteúdo. É diferente da falsidade chamada de ideológica, a outra categoria. Na falsidade ideológica, a forma, a estrutura do documento, ela é verdadeira. O que é falso é o conteúdo, a informação, a ideia nele contida. Aqui na figura do artigo 297 caput, é perceptível pela redação que estamos falando de falsidade material. A categoria é falsidade material. A falsidade material, ela possui 3 espécies: a contrafação, a alteração e a supressão. A gente percebe, já olhando o caput do artigo 297, que 2 destas espécies estão presentes. A contrafação, quando a lei fala falsificar no todo ou em parte documento público, observo, no todo ou em parte, falsificar, criar, produzir. Ora, quando a gente olha para essa situação, estamos olhando para a contrafação integral ou total e a contrafação parcial. Ou vamos criar todo o documento, ou vamos criar uma parte num documento e aquela parte não existia ali. Mas ainda olhando para o dispositivo do caput, a gente vai encontrar a espécie alteração. Diz a lei, ou alterando documento público verdadeiro. Na alteração, nós vamos retirar uma informação do documento e vamos colocar uma informação falsa no local. Então a gente observa que, neste caso, 2 espécies estão presentes: a contrafação e a alteração. Falando em objeto material deste crime, o objeto material é o documento público. Vamos lembrar que o documento público é aquele produzido por um funcionário público de acordo com as formalidades previstas na lei, ou seja, de acordo com as formalidades legais. Também protegemos os documentos públicos estrangeiros, contanto que eles sejam produzidos com as mesmas formalidades legais exigidas aqui no Brasil. São citados na ideia de documentos públicos as certidões, os traslados, as fotocópias autenticadas, os telegramas emitidos com o requisito de documento público. Então lembrar, nosso objeto material é o documento público. Vamos verificar o elemento subjetivo, o dolo, o ânimos, o desejo. Sempre vai existir a vontade de falsificar e vai existir ainda a consciência de uma capacidade de causar prejuízo a alguém que aquele documento falsificado possui. Nós não temos, quer no caput do artigo 297, quer em qualquer um dos 4 parágrafos, previsão de modalidade culposa para esta figura de falsificação de documento público. Ou seja, não existe forma culposa do crime do artigo 297. Quando este crime estará consumado com a efetiva falsificação ou alteração do documento. Vejam, não é possível ou não é necessário, melhor, chegarmos ao resultado de lesar a fé pública, mas o fato de falsificar ou de alterar o documento público já gera a consumação. Estamos diante, então, de um crime formal. A lei descreve conduta e resultado, mas não exige o resultado para a sua consumação.
Nos crimes formais, segundo a teoria geral do crime, admite-se a tentativa quando ele for praticado de forma plurissubsistente, com 2 ou mais atos. Bom, para falsificar, fazendo a criação, são necessários vários atos. E na alteração, pelo menos 2. Retirar o que contém o documento e colocar no seu lugar a nova informação. Ou seja, iniciada a execução, ocorre a obstrução, impedindo que o agente chegue à consumação, por circunstâncias alheias à sua vontade. Teremos a tentativa. Tentativa é, então, admissível aqui no crime do artigo 297. Um tema de muita discussão aqui no artigo 297, ou até de discussão na questão dos crimes de falsidade documental, é a possibilidade do crime do artigo 297 estar em um concurso de crimes. Vamos imaginar que alguém querendo praticar um estelionato vai utilizar um documento público falsificado aqui na categoria, na forma do artigo 297. Vamos observar que a respeito dessa situação de alguém utilizar um documento falso como meio para enganar a sua vítima no crime de estelionato, nós temos 4 posições estabelecidas dentro da jurisprudência. Vamos observar a primeira. O estelionato absorve a falsidade quando esta foi um meio fraudulento empregado para a prática de crime fim, que era o estelionato. Observe que está se utilizando aí o princípio da absorção ou consunção, que é um princípio de solução do conflito aparente de normas. Ou seja, o crime fim, que é o estelionato, absorve o crime meio, que é a falsidade documental. Veja, afinal, para enganar, para levar a erro, o agente utilizou o falso documental. Veja que existe uma segunda corrente que fala no concurso formal. Lembrando, né, o concurso formal está previsto lá no artigo 70 do Código Penal e estabelece que o agente, com uma única conduta, produz 2 ou mais crimes. É a segunda posição aqui. Nessa ideia do concurso formal, adota-se o sistema da exasperação da pena. Vai se buscar a pena do crime mais grave ou de qualquer deles idênticos, majorada de um tanto previsto no tipo legal. No caso, o artigo 70 do Código Penal. Terceira posição que nós temos a respeito do assunto. O crime de falso prevalece sobre o estelionato. A gente entende que essa posição, ela não tem grande amparo. Ela se vale do fato que a pena do crime de estelionato, ela é menor do que a pena de alguns crimes de falsidade documental, como, por exemplo, aqui do artigo 297 caput, que tem uma pena maior do que a pena do estelionato. E a quarta posição, que fala de concurso material. Lembrando, né, o concurso material está previsto lá no artigo 69 do Código Penal. O concurso material olha para o fato do agente que, com 2 ou mais condutas, produz, realiza 2 ou mais práticas criminosas. No caso, adota-se o sistema do cúmulo material. Somam-se as penas.
A jurisprudência, nos parece, já seguiu por um caminho, a ponto, inclusive, de construir-se uma súmula. É a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, então, através da súmula 17, ensina: quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por ele absorvido. Quando o falso se exaure no estelionato, o falso só existe dentro do estelionato, sem mais potencialidade lesiva. Ele não lesa nada fora do estelionato. É por ele estelionato absorvido. É a súmula 17 do STJ. Esse mesmo entendimento vai acabar aparecendo em outras questões, como se a gente imaginasse o uso do falso dentro do crime de sonegação fiscal. Então o agente, para praticar a sonegação fiscal, ele vai falsificar um documento. Veja, crime meio será absorvido pelo crime fim, não teremos concurso de crimes, o agente responderá só pela sonegação. Temos também ainda os crimes de falsidade documental com o uso do documento falso. O uso do documento falso absorve a falsificação de documento. Então, aqui do artigo 297, o agente falsificou o documento público e depois fez uso. Vai responder apenas pelo crime do artigo 304, o uso do falso. A figura do artigo 297 será absorvida. Falando em ação penal, a gente vai observar que seguimos aqui no artigo 297 a regra: a ação penal é pública incondicionada. Previsto no artigo 100 do Código Penal, não temos exceções. Vamos começar a fazer alguns comentários sobre os parágrafos. O parágrafo 1º traz circunstância específica de aumento de pena. Então vai determinar o aumento da pena da sexta parte, 1/6. Vamos verificar como está a redação deste parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. A gente vai observar que a lei estabeleceu essa circunstância específica de aumento, determinando o aumento da sexta parte. E estabeleceu aqui neste parágrafo 1º, não um crime comum em relação ao sujeito ativo, como nós temos lá no caput, mas um crime próprio, pois aqui a qualidade especial é exigida. O agente tem que ser funcionário público. Essa questão passa, inclusive, a ser um dos requisitos que nós podemos apresentar para a existência do parágrafo 1º. 2 requisitos. Primeiro, o sujeito ativo tem que ser funcionário público. Segundo, ele deve prevalecer-se do cargo para realizar o crime. Ou seja, não basta ser funcionário público, mas ele tem que valer-se do seu cargo, do conhecimento que o seu cargo lhe dá, da facilidade que seu cargo lhe traz para incidir o parágrafo 1º. Vamos imaginar uma professora, atuando em uma escola pública estadual, professora, funcionária pública, então, que vai falsificar uma carteira nacional de habilitação. Veja, embora ela seja funcionária pública, para fazer essa falsificação, esta contrafação, criando o documento, ela não está se prevalecendo do cargo dela. Então não incidirá a figura do parágrafo 1º. Vamos observar o parágrafo 2º, que fala de equiparação
aos documentos públicos. Então, este parágrafo vai pegar documentos que não são públicos e vai equipará-los a documentos públicos, de forma que estarão protegidos, no caso do falso, aqui no artigo 297, toda vez que a falsidade for material. Diz o parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Vamos fazer alguns comentários, observar alguns pontos aqui desses documentos equiparados. Vamos começar pelo documento emanado de entidade paraestatal. O que é uma entidade paraestatal? São pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, com patrimônio público ou misto, para a realização de atividades, obras ou serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado. Vejam, tem vários fatores para a gente estar protegendo os documentos das entidades paraestatais. Afinal, lá tem capital público, a realização do que eles fazem são atividades, obras ou serviços de interesse coletivo. Então, estamos protegendo os documentos que são das entidades paraestatais emanados. Bom, entidades paraestatais, alguns exemplos: empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações instituídas pelo poder público são exemplos de entidades paraestatais. O parágrafo 2º ainda fala de título ao portador ou transmissível por endosso. A gente tem, por exemplos aí do título ao portador, o cheque, a nota promissória, a duplicata. Observo que eles são transmissíveis por endosso dentro de um certo lapso temporal. Após, eles continuarão sendo transmissíveis, mas não mais por endosso, por cessão civil. O parágrafo 2º ainda fala das ações de sociedade comercial, dos livros mercantis e, o que nos preocupa mais em destacar, do testamento particular. Muito comum, então, ser utilizado em questões a ideia da falsificação do testamento particular, porque pela expressão testamento particular, nos leva à ideia de que há ali um documento particular, mas ele está equiparado a documento público, pela figura do parágrafo 2º. Vamos olhar o parágrafo 3º. O parágrafo 3º foi incluído no texto do artigo 297 no ano 2000, pela Lei 9.983. E é possível observar que, incluídos por esta lei, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, eles não cuidam de falsidade material, mas eles cuidam de falsidade ideológica. Observando o parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Vejam que não é falsificar, fabricando ou alterando, mas é insere ou faz inserir. Inciso 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa
ou diversa da que deveria ter constado. Observamos que toda a ideia aí é olhar para documentos que possam vir a produzir efeitos perante a Previdência Social. E sempre olhando para a responsabilização daquele que insere ou faz inserir. Estamos diante de uma ideia de falsidade ideológica. Observo ainda a figura do parágrafo 4º, omissão nos documentos mencionados no parágrafo 3º. Traz a seguinte redação: nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Vamos observar nesta questão do parágrafo 4º que é muito comum na vida dos brasileiros que não registram os funcionários ou seus empregados domésticos. Então, aquele empregado doméstico não registrado, o agente que faz esta contratação está incidindo no parágrafo 4º do artigo 297. Por fim, gostaríamos de lembrar alguns elementos que são comuns aqui quando falamos de crimes de falsidade documental. O documento tem que ser capaz de enganar e tem que ser capaz de enganar um indeterminado número de pessoas. Ou seja, ele tem que ser, ao ser observado por pessoas de nível médio, reconhecido como autêntico. A falsidade grosseira não gera um dano à fé pública. Se para perceber o falso documental for necessário um exame acurado, um exame extremamente atento, nós estamos observando que ali há uma imitação daquele documento autêntico. Nós temos ali a ideia do falso. Tratando-se o artigo 297, principalmente na ideia do caput, de uma falsidade material, devemos lembrar que o exame de corpo de delito ele é indispensável. Ele sempre vai ter que ser realizado para que a gente possa demonstrar a existência do crime de falsificação de documento público. Bom, são alguns comentários que a gente está apresentando aqui sobre o artigo 297. Muito obrigado por sua atenção neste estudo deste crime da falsidade documental.